Sim, acho que agora estamos online. Então, vamos começar, né? Então, boa tarde a todos. Olá, salut, hello, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição da nossa Roda de Conversa Poliglota online. Um evento que é organizado pelo PROINT, que é o Programa de Formação para a Internacionalização da UFO, e vinculado ao projeto Adolescentes Poliglotas. Meu nome é Cássia, sou professora, uma das coordenadoras do projeto. E antes da gente iniciar efetivamente a nossa roda da tarde de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente a todos e a todas que trabalharam nos bastidores, né, para que tudo acontecesse conforme planejado. Agradecemos em primeiro lugar aos nossos convidados, Ana Clara, Edgar, João Pedro e Solange, por aceitarem esse convite para compartilhar conosco um pouquinho das suas experiências plurilingües e interculturais. Gostaria também, claro, de agradecer à professora Valesca, que, como sempre, nos orienta, aponta caminhos, está sempre ali para a gente, tá bom? Aos bolsistas do PROINT, particularmente Tiago e Mariana, foram muitas mensagens trocadas com o Tiago, que, né, sempre esclarece todas as dúvidas, executa com perfeição, maestria, tudo que lhe é solicitado. E mais uma vez eu manifesto também a minha gratidão a Lorena, Mark e Nayara, professores do projeto Adolescentes Poliglotas. Eu sou muito fã desses três e eu me sinto muito honrada de poder contar com vocês nesse projeto. E para finalizar, agradeço ao público presente, sejam vocês alunos ou egressos do projeto Adolescentes Poliglotas, alunos da graduação, amigos dos nossos convidados, coordenação do Poliglotas ou simplesmente alguém interessado nessas trocas linguístico-culturais que acontecem nas rodas de conversa. Então, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. E agora eu vou convidar a professora Lorena, juntamente com o nosso primeiro convidado, o Edgar, para que a gente possa dar início à nossa roda de conversa poliglota. Welcome, bienvenue, bienvenidos. Então, começa? Boa tarde, gente. Meu nome é Lorena. Vou mediar aqui a conversa com o Edgar, primeiro, da Colômbia. A gente vai carregar os slides e aí a gente já pode começar, Edgar. ¿Posso? Entonces, buenas tardes a todos presentes. Mi nombre es Edgar Ariza. Soy estudiante colombiano. Me encuentro aquí en Brasil realizando intercambio académico con el programa de movilidad internacional en ingeniería civil. Tengo 21 años y pues ya tengo acá en Brasil aproximadamente unos 4 meses. Entonces, va a ser algo interesante compartir mi experiencia, mi cultura de mi país con todos ustedes. Bueno, yo soy de una ciudad bastante pequeña de Colombia, se llama Bucaramanga. El estado es Santander, Bucaramanga, Santander. Y esa ciudad, ustedes saben, Colombia tiene muchas montañas, cordilleras, tiene tres grandes, y mi ciudad queda en medio de las montañas. Entonces, como pueden ver en la foto, en la parte de atrás se ven las montañas, ¿sí? Entonces, mi ciudad queda como en el medio, y el clima es parecido al de Uberlândia, ¿eh? Entonces, la foto de ahí es mi universidad, se llama Universidad Industrial de Santander. Es una universidad pública, está entre las 7 mejores del país. Tiene, o sea, los programas de graduación son más, o sea, en cantidad son más pocos que los de aquí de la UFO. La UFO tiene muchísimos, considero que tiene muchos, es muy íntegra. Entonces, mi universidad es considerada una de las universidades públicas más bonitas porque tiene edificios muy modernos, laboratorios muy modernos. Y algo interesante de allá de Colombia es que las universidades son públicas, pero aún así los estudiantes tienen que pagar algo a la universidad. Para usted poder ingresar a la universidad, usted tiene que pagar como un PIN de ingreso, ¿sí? Pagar por el puesto para usted aplicarse. Cuando usted entra a la universidad le cobra a usted dependiendo un porcentaje, dependiendo de lo que sus papás o sus patrocinadores que le van a pagar la carrera tengan, o sea, los bienes, como si tienen una casa, si tienen un carro, si tienen moto,
o si trabajan, todo eso contribuye al pago de la matrícula. Es muy poco. En mi caso, yo pago aproximadamente unos 300 reales por semestre. Al año serían unos 600 reales, en mi caso. ¿Por qué? Porque mi padre tiene finca, es profesional, entonces ahí todo va influenciando en el pago de la matrícula. Y cualquier servicio que usted quiera adquirir de la universidad, toca pagar. También tiene comedores, el restaurante universitario, el famoso EGU, pero allá le sirven a usted, es la porción que usted se va a comer, a diferencia de acá de la UFU, que usted sirve la cantidad que usted quiere comer. Eso me pareció súper cool, porque dije yo, o sea, yo como mucho, entonces yo llegué acá y serví. Entonces allá únicamente usted paga aproximadamente 2 reales por el almuerzo y 2 reales por la comida. Pero entonces allá usted hace la fila y entra y hay una persona encargada que le sirve las cantidades que usted va a comer. Entonces, eso es lo único diferente. En la parte del sistema educativo es muy parecido aquí en Brasil con Colombia. No veo gran diferencia. Los profesores de acá me han encantado. Allá también considero que tienen muy buenos profesores. Y pues los quería invitar a todos ustedes, si algún día o si de aquí en un futuro quieren hacer intercambio, los invito a la Universidad Industrial de Santander. Es una universidad muy bonita. Van a ver, otra cosa que yo decía, los edificios allá son de 12, 6 pisos, son edificios muy altos. En cambio, aquí la UFO tiene edificios pequeñitos, de 2, 3. Creo que el edificio más grande que he visto aquí en la UFO es el edificio de Rectoría. Pero si los invito a mi universidad, la busquen en internet para que vean los programas académicos que ella tiene. Es una universidad muy buena, lo prepara usted muy bien. Y la ciudad es muy bonita, como les dije, queda en medio de las montañas, entonces tiene paisajes muy bonitos y tiene mucha cascada, cachoeiras, por si no sabía. Allá para que también busquen, la ciudad se llama Bucaramanga, queda en medio del país, es muy bonito. Comida típica. Bueno, aquí yo creo que muchos han conocido de la comida típica de Colombia. Tiene mucha variedad, pero entonces de tanta variedad también hay cosas muy parecidas aquí en Brasil. La única diferencia es como la forma en que la preparan o la sazón. Pero tiene, o sea, como aquí comen ustedes mucho arroz y frijol. En Colombia también comemos arroz y frijol. En cierta parte del país se consume con gran cantidad. Pero eso es en la parte de Medellín, Antioquia, no sé si han escuchado Medellín. Allá se consume mucho arroz y frijol. Pero pues entonces también Colombia es pequeñita, pero tiene varias regiones y pues cada región tiene su comida típica. Esta de aquí no es una comida típica de una región, creo que es como de todo el país, es algo muy general y es llamado los patacones. Eso que ven ahí como doradito es plátano maduro o plátano verde, en este caso es plátano verde frito. Ese plátano aquí es como la banana teja, esa. O sea, aquí, o sea, me pareció curioso traerlo para mostrarlo acá porque es muy sencillo, pero aquí he preguntado a muchos amigos que si lo consumen. Me dicen que no. O sea, de la forma en que yo, o sea, que está ahí preparado o que yo lo he hecho acá para mis compañeros de apartamento, ellos dicen que nunca lo habían probado. Entonces es muy rico porque, o sea, cuando el plátano está verde, queda maduro y es crocante. Entonces, dependiendo de la parte del país, lo combinan con queso y lo combinan con guacamole. El guacamole es el aguacate hecho ensalada. Otras partes del país lo combinan con carne desmechada, con pollo desmechado. Pero entonces en este caso quise traer específicamente patacones porque yo llegué aquí, y lo primero que hice fue ir a la verdulería, al Saco Lao, a buscar plátano verde. Y quedé impactado porque aquí el plátano verde casi no se consigue. O pues aquí he intentado conseguirlo y no lo consigo. Es plátano maduro, plátano maduro, plátano maduro por todas partes. Yo quedé súper impactado. Yo decía, aquí no comen plátano verde. Es imposible. Es imposible porque en Colombia una verdulería que no tenga plátano verde, Dios mío, o sea, nadie va, se lo juro. Todo el mundo va por el plátano verde. Entonces aquí, o sea, yo cuando me dijeron una comida típica de Colombia, dije yo, el patacón. Eso es lo que más extraño de Colombia, el patacón, porque aquí no lo he comido. Entonces, me gusta muchísimo. Combinarlo con las salsitas y con carne desmechada o con pollo desmechado, es súper rico. Objeto típico. Bueno, aquí también
El objeto típico más común de Colombia es el sombrero volteado. Es un sombrero súper grande que utilizan más que todo en la costa, en la parte caliente de Colombia. Es un sombrero muy bonito, hecho a mano por indígenas. Pero en este caso, pues digo yo, o sea, creo que la mayoría lo conoce ya mucho, como que siempre un colombiano, cuando un colombiano va al exterior, lleva el sombrerito, siempre el sombrerito. En este caso quise traer la olleta, el rodillo y el chocolate en barra. ¿Por qué? Porque también lo extraño de Colombia. Eso de aquí es muy tradicional de Colombia. Yo creería que toda familia colombiana tiene su olleta y tiene su rodillo para preparar su chocolate caliente. Ese chocolate que viene en barra ahí, pues lo ideal no sería comerlo crudo, pues porque puede dar dolor de barriga, e inclusive puede dar malestar, que es conocido como la diarrea, como mal de estómago. Si usted lo come crudo y no está acostumbrado. Ese pues se prepara es con agua, un poco de leche y la barra de chocolate. Esa barra de chocolate es hecha de cacao. El cacao es no sé si aquí lo producen, aquí en Brasil, no tengo conocimiento. El cacao es un producto, una fruta de Colombia que es bastante famosa, que es bastante cultivada por los campesinos. Entonces ese cacao acá es hecho de cacao. Y aquí lo he buscado en el Carrefour, en el Supermaxi, ese chocolate para yo preparar el chocolate porque allá es muy típico, o sea, prepararlo, usted se levanta en un día frío, prepara su chocolate caliente y se lo toma caliente. Y yo aquí lo he buscado por todas partes y no lo he conseguido. Entonces, cuando me dijeron un objeto típico, dije yo, algo que extraño, hacer chocolate. ¿Con qué se hace? Con la olleta y con el rodillo. Pues ese rodillito, cuando está hirviendo el chocolate, usted agarra el rodillito y le hace así, o sea, como que bate para sacarle espuma al chocolate. Es súper rico, o sea, es dulcecito, pero es un dulce, es una bebida caliente dulce, a base de leche y chocolate, muy deliciosa. Tradición cultural. Bueno, pues tradición cultural. Colombia también tiene mucha tradición cultural debido a pues que también antiguamente fue ocupada por indígenas. Entonces, pues aquí están, también comparten con Brasil la parte de las fiestas. Colombia y Brasil son fiesteros, o sea, les gusta la parranda, les gustan los carnavales. Y en ese caso en Colombia tenemos el Carnaval de Barranquilla, creo que es el segundo más grande después de Latinoamérica, después de los carnavales de aquí de Brasil, del Carnaval de Río de Janeiro. Allá igualmente, o sea, hacen desfiles de bailes tradicionales, hacen también como stands de comida típica donde usted puede ir, comer la comida más típica, también las cosas tejidas por los artesanos, por los indígenas, hacen desfiles de carrozas, hacen también reinado. En ese caso, por ejemplo, ella pues va vestida con un traje típico del país, que son las plumitas de los papagayos o de las papagayo de las, ay, se me olvidó el nombre, de la ave colorida, de la que es del Amazonas, se me olvidó, del papagayo, Arara. o, en fin, está esa, entonces hacen bailes típicos y coronan a una reina, coronan a la reina del baile, a la que baile mejor, a la que baile con más sabor. Entonces, lo que es Colombia y Brasil también comparten mucho la parte cultural de hacer los carnavales para resaltar la cultura colombiana, porque si usted, o sea, siempre se recomienda que si usted va a conocer el carnaval de Barranquilla, es en la ciudad de Barranquilla, es una ciudad más que todo como para la parte litoral de Colombia, es calientica, cerca al mar. Esa ciudad es la que hace el carnaval de Barranquilla, entonces siempre se recomienda que si van a Colombia, sería ideal que fueran en la época del carnaval de Barranquilla para que sientan como la cultura colombiana, la música que se escucha, el amor de las personas, porque la verdad somos conocidos por ser muy acogedores, ser bastante buena onda, decimos buena onda, ser cool. Entonces las mujeres también son muy bellas, entonces allá es que todos se enamoran de eso, se enamoran como del calor colombiano, de la acogida que dan, de la comida, porque es mucha comida típica. Y es eso, es la cultura colombiana, la tradición, los carnavales, las fiestas. Desafio para o público. Aqui sim não entendo. Ah, sim, essa aqui é uma parte da atividade. A gente perguntaria aqui para ter a interação com as pessoas que estão assistindo, se puderem responder no chat, né? A primeira seria qual país o convidado. Já adianto aqui também que se vocês quiserem deixar
perguntas para o Edgar responder também. Fiquem à vontade. Bueno, en ese caso yo no mencioné mi ciudad natal. Ahí yo mencioné fue la ciudad donde yo estudiaba, que era la ciudad de Bucaramanga. Porque en mi caso yo soy campesino, yo soy de la parte de los llanos orientales de Colombia, que es la parte plana de Colombia, porque Colombia tiene la mitad, más que todo como en cordillera, y la otra mitad es plana, en la parte llano, así que no tiene montañas. Entonces yo soy de la parte de Arauca, la parte del Casanare, la parte llana de Colombia, soy campesino de allá, sino que fui a la ciudad por causa de la universidad. Entonces esa es mi ciudad natal, Arauca. Uhum. Agora, se vocês recordam o nome da comida típica que o Edgar apresentou, se ele gosta dessa comida. Yo amo. Sí, eso mismo. Patacones. Uhum. Son hechos de plátano verde o plátano maduro. Son fritos, o sea, usted lo parte en pedacitos, o sea, pela el plátano, lo parte en pedazos grandecitos, los coloca en el aceite a que se doren, más no que se quemen. Luego los sacas y luego con ayuda de algún objeto los aplastas, que queden así delgaditos, los colocas de nuevo en el aceite para que se doren un poquito más, los volteas, luego los sacas. Pero no, porque luego se tuestan, o sea, que queden más o menos un color doradito para que queden crocantes. Y luego colocas sal y luego pues, lo acompañas con algún tipo de salsa, con carne, pollo, que los quiera comer, pero deliciosos. Edgar, só aguardar um pouquinho para dar as respostas, porque chega um pouco atrasado o vídeo no YouTube, então... Ah, entendi, tá bom. Pessoal, a gente tem depois, qual a tradição cultural que o Edgar compartilhou? Tá certo a escrita Carnaval de Barranquilla? No, No. casi. Le faltó al principio la B. La B de burro, la B grande. Ah. Barranquilla. Carnaval de Barranquilla. Es que, o sea, especifiqué porque a nosotros colombianos, bueno, aquí tienen muy marcada la diferencia entre la B y la V. Muy marcada. Y si usted no pronuncia bien con cuál B es, no entiende. Allá en Colombia, si usted dice con B corta o con B larga, todo el mundo entiende. Aquí me ha costado mucho porque cuando está la diferencia entre la B y la V, aquí me cuesta mucho para que me entiendan. Y ¿yo qué dije acaso? En Barranquilla. E se foi mencionada alguma curiosidade sobre essa tradição? Con dos Oi? R's. Ah, sí. Eso, Barranquilla de Shakira, exactamente. Shakira de allá de Barranquilla, del carnaval. Também a gente perguntou qual seria o nome da universidade, se vocês recordam.
nome da universidade que o Edgar frequentou na Colômbia. Algo de Santander. Exactamente, más a cidade entre las montañas. Exactamente, es entre las montañas. Tiene edificios muy altos, modernos. Y las universidades son públicas. Sí, la universidad se llama Universidad Industrial de Santander. Está entre las mejores del país por si alguno tiene interés de hacer intercambio académico, se lo recomiendo. Es una universidad muy bonita y no se van a arrepentir de la experiencia. Eu achei que foi curioso o fato de ter que pagar semestralmente baseado no que você Exactamente. Allá nosotros tenemos universidades públicas, pero en todas hay que pagar una cantidad, ya sea pequeña, pero hay que pagar algo. Uhum. Cada universidad pues define sus criterios para cobrarle al estudiante cuánto debe pagar. Pero todas deben pagar, aunque sea una cuota mínima, pero debe pagar alguna cosa. Entendi. A no ser que sea becado, si ya es con alguna bolsa, alguna beca, ya es diferente, pero si no... Ah, sim. Uhum. E, gente, alguém conseguiu entender qual a área de estudos do Edgar? Sí, lo mencioné al principio. Cuando mencioné que estaba haciendo intercambio aquí en la UFU, creo que mencioné cuál era mi área de estudios. No se acuerdan. Bueno, si no se acuerdan, pues... soy estudiante de ingeniería civil. Estoy haciendo intercambio aquí en la UFU, noveno semestre. Ya estoy casi ya para graduarme. E se vocês quiserem compartilhar nos comentários qual parte que foi mais interessante para vocês, que chamou a atenção. ¿Hablé muy rápido? Não, foi tranquilo. Para mim, realmente, eu gostei muito de saber da comida típica. A banana verde não é tão comum aqui, mas quando tem é em chips. Como En se chips. fosse isso, banana chips. Chips. A Valesca deixou uma pergunta perguntando se você gosta de futebol. Bueno, el deporte más conocido de Colombia es el fútbol. Al igual que Brasil, es el fútbol el deporte predominante. Y la mayoría de la población juega fútbol y le gusta el fútbol. Yo realmente soy muy malo con el fútbol. Prefiero el atletismo. Yo soy atleta de la universidad. Pero en la parte del fútbol, si lo juego como arquero. Pero sí acompaño cuando juega la tricolor, cuando juega Colombia. Acompaño los partidos y todo, pero no soy muy fan del fútbol. Pero Colombia es fan del fútbol. El deporte principal de Colombia es el fútbol. Incluso cuando hay Colombia contra Brasil, son épicos esos enfrentamientos. Los plátanos verdes, sí, plátano verde. O que no me parece ser muy bonito. Yo quiero visitar la ciudad de Belén porque es un paisaje. Bueno, ese carnaval que yo mencioné justamente es en Barranquilla, el carnaval de Barranquilla. Allá, pues, como les digo, es caliente, creo que es un poco más caliente que Uberlandia.
creería yo. Y tiene más carnavales. Colombia también tiene muchos carnavales, pero el más famoso y el más reconocido a nivel mundial, diría yo, es el Carnaval de Barranquilla. Tiene otro que es muy famoso también, que es el Carnaval de la Feria de las Flores, que es en la ciudad de Medellín, una de las ciudades más bonitas de Colombia. La ciudad de Medellín es el Carnaval de las Flores, la Feria de las Flores, y prácticamente también consiste en lo mismo. Como Colombia es un país muy diverso en flores, entonces ahí utilizan esa feria para mostrar las flores, pero también aprovechan para hacer los bailes típicos, las carrozas, que la feria de artesanos, que las reinas y todo eso. Entonces, pero la principal atracción son las flores de Medellín. Y así tiene muchos otros, tiene también la feria del café. Yo creo que muchos de ustedes escucharon sobre el café colombiano, que es uno de los mejores del mundo. También tiene la feria del café. También tiene la Feria del Vallenato, que el vallenato es una música muy fuerte en Colombia. Entonces, también tiene dependiendo de lo que se escucha mucho en Colombia, lo que se hace mucho en Colombia, tiene su carnaval específico, su feria específica. Y Valesca ha preguntado cuáles son los sitios más lindos de Colombia. Los sitios más lindos de Colombia. Bueno, pues Colombia tiene muchos sitios lindos. Pues como les comenté, Colombia estar en la parte tropical y por tener cordilleras, eso hace que prácticamente cualquier ciudad o cualquier lugar sea muy lindo por los paisajes que puede mostrar. Pero así, o sea, los más famosos está las Islas de San Andrés. Es una isla que queda en el Mar Caribe y es conocida por tener el mar de los 7 colores, porque es un mar que prácticamente usted va allá y lo mira y realmente tiene colores, o sea, muestra los colores, así, colores muy lindos. Es una isla que queda en el Mar Caribe, casi lindando ya con Nicaragua. También está Cartagena, que es la ciudad turística de Colombia, que es una ciudad que queda en el litoral también Caribe, ahí en la playa, con playa. Allá es una ciudad turística y también colonial, porque ahí fue donde llegó el rey de España, donde el rey de España hizo su castillo, y ahí está todavía el castillo, el castillo del rey, se me olvidó el nombre ahorita, del rey Felipe, el castillo, el rey Felipe creo que es. Entonces esa es la ciudad colonial y a la vez la ciudad más turística del país, por estar en la parte del litoral con playa. Está Medellín, como ya les mencioné, una de las ciudades más lindas de Colombia, porque es una ciudad muy moderna, tiene mucha tecnología en todas partes. Es la única ciudad de Colombia que tiene metro. Desafortunadamente Colombia pues, no es una ciudad muy desarrollada en la parte de vías y de transporte público y eso por causa de sus problemas de corrupción. Pero Medellín es la única ciudad que tiene metro y la ciudad como más desenvolvida de toda Colombia. También está Cali. Cali también es una ciudad muy linda. Allá, si a alguno de ustedes les gusta la salsa, es un tipo de danza muy peculiar de Colombia. Tiene sus variedades también como la salsa cubana, así. Es la salsa colombiana que es muy linda. Entonces, si a alguno de ustedes les gusta la salsa, les gusta bailar, les gusta sentir así la fiesta, la parranda y todo eso, Cali es la ciudad perfecta para eso. O sea, para ustedes ir allá y aprender a bailar salsa y contagiarse de esa alegría que es pegajosa de Cali. Y pues están también así lugares muy específicos. Por ejemplo, está cerca de Medellín, está la Piedra del Peñón. La Piedra del Peñón es una roca gigantesca en la que usted tiene que subir por medio de escaleras. Son muchos escalones de escalera. Usted sube allá y se lo juro que la vista lo vale todo. Es una vista hermosísima. En la parte del frente hay un lago súper lindo. Usted sube allá y usted se enamora del paisaje que ve. Y están así otras series de paisajes, de cascadas, hay muchas cascadas muy lindas, tiene miradores muy lindos, tiene ciudades pequeñitas que son muy coloniales todavía, que conservan como su estructura, su construcción de la época colonial. Entonces, pues también valdría la pena también conocer esas ciudades pequeñitas. Tenemos otras preguntas, pero vamos a dejarlos para al final, para que podamos charlar todos. Y le agradezco mucho, Edgar, me encantó saber más de Colombia, me gustaría mucho visitar. Y la verdad, entonces, agradezco mucho por parte de todos. Y también hablas muy bien el español, felicidades. Gracias.
Y ahora vamos a seguir con Solange. Creo que va a poner Nayara. Oi, Solange, tudo bem? Oi. Bom, gente, essa é a Solange, ela é do Senegal. Ela vai falar pra gente em francês. Francês eu não sei falar. Então, a gente já conversou para ir com calma, tá? Então, podemos iniciar. Bonsoir, chers étudiants. Bonsoir, chers professeurs. Je m'appelle Solange Gilberta Bassène. Je suis du Sénégal. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi, qui suis-je, et vous parler un peu de mon pays, Sénégal. Et comme nous le savons, le Sénégal est un pays qui est composé de 14 régions, dont la population est de 18 275 743 personnes. Et le Sénégal aussi est un pays le Sénégal est un pays qui a 21 langues, dont 6 langues nationales qui sont le Diola, le Wolof, le Peul, le Soninké, et le Malinké et le Pulaar. Et aussi, chaque ethnie a sa culture. Et moi, en étant Diola, parce que ma langue maternelle n'est pas le français, ma langue maternelle c'est le Diola, moi, je m'identifie de ma culture Diola. Et j'habite dans la région de Ziguinchor, qui est dans le sud du Sénégal. Et il y a aussi le Sénégal, on a notre plat, et on a un plat national qui est le tchéboudienne, parce que le tchéboudienne, presque tout le monde le prépare au Sénégal. C'est un plat national. Et il y a aussi une langue officielle du Sénégal qui est le français, parce que le Sénégal a été colonisé par la France. Et là, c'est une photo de mon village natal qui se trouve dans le département de Bangal, et le village s'appelle Batinière. Et là, c'est mon université, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et l'université se trouve à Dakar. Et Dakar, c'est la capitale du Sénégal. C'est la région la plus peuplée du Sénégal. Et je vais vous parler un peu de Cheikh Anta Diop. Qui est Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop, c'est un historien, un scientifique, homme politique. Il a été l'un des penseurs les plus influencés de l'Afrique du XXe siècle. Il était aussi pour l'émancipation des pays africains. Et pourquoi Cheikh Anta Diop est aussi important? C'est parce que c'est le premier à créer un laboratoire de carbone 14 en Afrique dans les années 1961 et 1966. Et aussi, c'est lui qui a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et pourquoi l'Afrique est le berceau de l'humanité? C'est parce que les anciens phénomènes civilisationnels ont été créés en Afrique. Et aussi, il a publié en 1964 sa première thèse intitulée Nation, nègre et culture. Et c'est dans l'université que j'ai étudié, là où j'ai eu ma licence, et ensuite soutenir mon master 2 avant de venir au Brésil. Et là, je rends hommage à tous mes professeurs de l'université Cheikh Anta Diop, plus particulièrement les professeurs de mon département de portugais. Voilà. Et voilà, nous avons le plat national qui est le tchéboudienne.
aimé par toute la population du Sénégal, parce que presque tout le monde le prépare presque 2 fois dans la semaine ou même 3 fois dans la semaine. C'est un plat qui s'appelle, qu'on peut le tituler, riz au poisson, et accompagné des légumes. Et tout le monde adore ce plat. Et là, c'est ma culture Jola. Moi, je m'identifie dans la culture Jola parce que je suis Jola, je suis née dans un village et ma langue maternelle est Jola. Et ça, c'est une fête après la récolte du riz. Les femmes organisent une fête pour commémorer pour la commémoration de la culture du riz. Ah oui, c'est ma culture. Pessoal, seguindo aí a mesma linha que a gente tinha usado, a gente tem essa parte aqui de o desafio para o público para conseguir interagir melhor. Então, qual seria o país da convidada? O Senegal, isso. E a Solange mencionou qual é a sua cidade natal? Onde você nasceu? Mon village natal est Batinière. Le village se trouve dans le sud du Sénégal, dans la région de Ziguinchor. E qual foi a comida típica que a Solange apresentou? Tinha poisson. Non, il y a poisson, c'est le riz au poisson. Riz au poisson. Legumes. E se ela gosta dessa comida? Aqui no chat já tem um pouco aí, a gente falou dos legumes, né? Com relação aos ingredientes. Solange, você poderia soletrar o nome da comida? Eu acho que foi um pouco mais difícil de pegar o nome. Le plat s'appelle tcheboudjen. C'est le riz au poisson. Tcheboudjen, le tcheboudjen, c'est en Wolof. O Marco deixou le riz aí. Au poisson. Aham. Peixe. Não, depois. Primeiro é o francês, depois o português. E a próxima pergunta seria qual foi a tradição cultural que a Solange compartilhou? Solange, só enquanto... É porque tem um atraso aqui na transmissão para o YouTube, mas se você pudesse repetir aí que estavam perguntando o nome da sua cidade. Minha cidade, j'habite dans le village de Batinière. Batinière,
qui se trouve dans la Batinière, qui se trouve dans la région de Ziguinchor, au sud du Sénégal. Ah, certo. E a tradição cultural que ela compartilhou, o Marco colocou aqui que foi uma dança, né? Uma festa para celebrar a cultura. Sim, foi uma festa. E qual o nome da universidade que a Solange frequentou no Senegal? Batinier, que se escreve dessa forma mesmo, Solange? Não. Não. Universidade de Dakar. E vocês conseguiram entender qual a área de estudos da Solange? Literatura. São as meninas que respondem essas perguntas, não é? Estudo literário. Isso, ela estuda na área de estudos literários. E, por fim, a gente tem aqui, a Valesca deixou uma pergunta para Solange. Quais os seus autores favoritos, Solange? J'ai une question pour vous dans le réponse de studio. J'ai étudié la littérature. Littérature brésilienne, afro-brésilienne au Sénégal, Université Cheikh Anta Diop. Littérature afro-brésilienne. Et j'ai étudié sur l'œuvre de estudo sobre a obra de Conceição Evaristo, intitulada Becos da Memória. Pessoal, se vocês quiserem deixando comentários, perguntas, a gente volta também para poder fazer uma conversa mais geral com os convidados. Então, Solange, te agradeço muito pela participação. Achei curiosa a comida, eu teria interesse de experimentar. E agora a gente vai passar, acho que é para Ana Clara, né? E aí a gente volta, a gente reúne todo mundo mais para o final. Então, muito obrigada, viu, Solange? De nada. Oi, Ana Clara, boa noite. Good evening, everyone. I'm Anna. Can you hear me well? Yes. Yes? So I'm here now speaking in English. Everyone were in their native languages, but I hope it will be okay. So I'm here to tell you guys a bit about my experience in Slovenia. I graduated in law, and I was a student not from UFU, but from UFMG.
and I studied law there. So at the end of my course, I went to Slovenia for a semester in the law school there. And well, so Slovenia is a tiny, tiny country. It's kind of tiny. It's in between Austria, Croatia, Italy, and Hungary. And it has only 2 million inhabitants, and they speak Slovenian. It's like super difficult. It's a it seems a bit like Czech, or I don't know. Like they use a lot of consonants, not vowels, and I've learned like 3 words, and that's it. So Slovenia is a tiny country, but it's full of stuff and full of different environments and landscapes. So Slovenia is really small. Like Ljubljana, that is the capital, the city where I studied, has like 300,000 inhabitants. So it's like half Uberlandia or less, but it's the capital. And it's really, really green. In 2016, Ljubljana was awarded the Green City of Europe. And like in the city center, there are no cars. There are only those really tiny cars, as if you were in a golf club, that they take like the elderly and maybe like pregnant women that are I don't know, people who have some how do you say, I don't know, people who are like maybe in wheelchairs, or they have a broken leg or something like that. So and the air is really clean, and so it's really cute. And so back to the country, not the city. The country is really small, but you have mountains. You have the Alps there. There are the Julian Alps in Slovenia, and the city is surrounded by mountains. When it's not like there isn't a lot of fog, you can see the mountains around the city, and you can climb to the castle. There is a castle in the middle of the city, and you can go there, up there, and you can see all the mountains around the city. So you have the mountains, and then less than 1 hour from there, you have also like the beach, because Slovenia has 26 kilometers of beach. 26 kilometers. It's really small, but you have like this there, and you have ski resorts, and also parks with mountains and water, like, and a lot of lakes also. There is a really famous lake in Slovenia, that's the Bled Lake. That there is, it's a kind of a small church, a pretty small church in the middle of a lake, and it's there. I mean, and when it's winter, it's all frozen and really pretty. So that's it, like the country. And here, you can see it's Ljubljana. In the picture on the right, it's the old campus of the university. Now it works only like as an administrative building, and it's really pretty. It's located in a big square. So like you have lots of different buildings, church, and like there are a lot of kids are always playing there, and you can go there by bike and everything. There are concerts there. It's really nice. And in the picture on the left, you can see my university where I studied law. It's Pravna Fakulteta Ljubljanski. It's something like that. So yes, I was there studying like for almost 6 months, and I was studying subjects on international law. So that's it. And
Okay, now, so about the food in Ljubljana, this is called borek. It's a funny, it's kind of a fast food, but as like people, like young people used to eat it like after going to parties also, or you can like have it as a snack uh before, like in the middle of the afternoon. And it's a fine pastry, a salt pastry, that it's you can see it's full of layers. So we have that dessert that, like, we say it like, as a translation, like a thousand sheets, I don't know. So it's similar to that. And you can have it with spinach, it's the picture on the left, or you can have it with meat or with cheese. You have many different fillings for it. So that's it. And in Slovenia, they eat like meat, like pork meat or different kinds of meat, a lot of vegetables, and then also like mashed potatoes or soups, stuff like that. It's a region that's cold, so they have more like this kind of food. And something that was really interesting when I was in Ljubljana is that the university, they give the students a studentski boni. You have 20, yes, 20 meals. So it's one meal for each day, that you pay, the government pays a part of it. So there is a subvention, there is a funding of it, and you can use it in most of the restaurants in the city. So like the restaurants the tourists go to have to eat, you can go to the Mexican restaurant, to Thai restaurants, Italian restaurants, and the maximum you would pay would be 4 euros, and you would have like salad or something to start, a starter, your main dish, and a dessert, and all maximum 4 euros. So like me and all of my friends, everyone came back home like eight with 8 kilos more. But yes, so it was really good. Like we ate a lot. Yes, maximum 4 euros, like for all the restaurants. And in the university, you would pay um, less than 2 euros. Yeah, it was good. So that's it for the food. And so now, this is the Slovenian carnival. It's a it's a tradition that's not in whole Slovenia, but it's in Pitui. That's one a really old city in Slovenia, and they have this carnival. They have this celebration that is in the carnival time of the year. It's not like for the carnival, but they celebrate it at the time of the carnival, and they like scare the tradition. They scare away the winter and they welcome the spring. So these these men, they wear like a clothes made of sheep skin, uh, like, and so they are all dressed up and they dance and they come in huge groups. And these men, they are oriented, like based in a Slovenian god, um, that would represent hedonism. Yeah, that's it. And so I went there to this carnival, and it's really fun because there are so many people dressed like that, and they have like bells, and they dance, and they have bells, and that's it. And you have like hot wine and food and dances. So it's a huge celebration in the city, and it's really scary. I have a friend that, like, there is a photo in a Instagram of one of my friends that there is a comment of one of them. I still have nightmares about that man because I don't really remember what happened, but they were dancing, and
there was one of these men, he just appeared like this to her, and she got really scared. I don't really remember, but it was really fun. Like, we've spent the day there. It's really nice. It's beautiful, but scary. So that's it. And so okay, so about the like my experiences there. So here we can see a bit of what I said in the beginning, that Slovenia is a really small country in the middle of it's in the middle of many other countries, and many people, they get mistaken, but oh, is Slovenia or is Slovakia, and they get confused. And Slovenia is really small, but it's like a gem. Slovenia is really like a gem. It's so small, and you have so many stuff. The city is really green, and you also have like all these like incentive to green. You see here these pictures, they're all green. Like, you have really big parks and green spaces in the city, and you see all the time like moms, they have their babies on the baby cars, and they're climbing up the hills and going down. Like, everybody's really sportish. And I kind of lost what I was going to say, but that's it. And here you have, like, in the picture on the left, you have a park that's on the north of the country, but everything is 1 hour distance. The country is really small. So there is a park, and it's full of kind of caves. And actually, in Slovenia, you have like famous caves. I went in a cave. It's called Postonia Cave. That you enter in a car, not in a car, as if it was like a train, like in Harry Potter, going down green gotches, and it's like that. It's an adventure, as if you were like in a roller coaster, and you go down the cave. So that's it. Here I'm here in the picture in the middle. I'm here with three other friends that lived with me. We are in a lake, and it was really really cold. We couldn't really enter, but so that's it. And on the right you have Ljubljana. So you have Ljubljana, and in the city center there is the castle. That it's also, you can see, really green. You have the castle there. And I remember what I was going to say about like the parks in the city. Also, you have another scheme that are the bikes. In Slovenia, I used to do everything by bike. I went to the supermarket with my bike. I went clubbing, partying with my bike. But you cannot go back with your bike, actually, because if they get you drunk with a bike, they give you a fine. And also they give you a fine if you are riding on the wrong side of the lane. And actually, we had a friend that he got a fine, and it was 300 euros. So, but to go, we went by bikes, and to come back, you could always come back walking. Even if you're a girl, you can go back walking alone. It's like super safe. And so the bike, you rent a bike, the bike scheme, and you pay only 7 euros per year to ride a bike like everywhere in the city. So yeah, I had my bike there. It was really nice. That's it. And is there okay. So here, about my experience, on the right you see this little boy. He's grabbing water from like I don't know the name, but in the square you have like places to get water. And in Slovenia, as I said, it's really green, and it's really like all nature related. As you have the Alps surrounding the city, there is really clean water coming from everywhere. And so in the city, there are many places where they have these water fountains. I can remember the name, water fountains. And they have a lot of advertisements like drink tap water, because tap water is safe and clean. So
they have it everywhere, and also because they want to reduce the usage of plastics. So for people not to be there buying all the time bottled water, they have this in many places. And this same square here is the square that I mentioned before, where is the administrative building of the university. And that's it. And here on the left, it's me. I was going to class, and something that I always did was before class, I would go with my friends to grab breakfast. So that's another thing. Or I would go with my friends by bike to the university, or we would go walking. And so in Ljubljana, all the small kids, they go alone walking to the school by themselves or with a friend. Like you always see like two boys, 7 years old, walking to school in like big clothes, and that's it. And yeah, so yes, that's me at the bakery. It was really near to my university campus. And yes, I think this is it. I don't. Remember. Just one thing. Sorry, I was saying that I used to go with my friends. There is also a curiosity. I lived in a student place. Where I lived, it was called Rojna Dolina. Was also very green. They even had places for you to play beach volleyball. They had tennis courts, basketball courts. They are really sportish. But then there were 14 buildings where I lived, and there was one building that it was only of foreign students, only people who were doing their oh my god, who they were in their not internships. I forgot the name, but it was full of students, and they have parties, competitions, and everything. So I lived in the same building of my best friend, and it was incredible. That's just it. Also, that's it. Before we get to the challenges, we have a few questions. Anna, did you speak English in Slovenia at school, at home, or did you have to speak in Slovenian? No, I spoke English. So Slovenian is a really difficult language to learn. And the thing is, no one who goes there, like the majority of the international students, like people don't learn Slovenian because it's not really used anywhere else. And it's really, really difficult. It's an Slav language. So we used English everywhere. And I studied mainly with European students. So there were German students, Irish students, Dutch, Italian. So everyone used English to communicate and to attend the classes. Oh, I don't know now, but when I went, it's been some years. It was not that expensive. I remember I paid to go and come back something around 3,000 reais. It was back in 2017, and I went with Lufthansa. They have really nice flights from São Paulo to Germany, and then Germany, Slovenia, and yeah. Slovenia is so small that with 1 hour, you go from Ljubljana's capital, Ljubljana, that's in the middle of the country, to Zagreb, that's the Croatian capital, in 1 hour, within 1 hour. And you also go to Trieste, that's in Italy, within 1 hour. And to Venice, you are there like it's 200 kilometers, 250 kilometers from Venice. So it's really close to so many things. Not difficult to get there. And Marco asked if you have any songs to share. Oh no, that's a good one. I don't have it. Like I didn't listen to really like Slovenia songs.
something that happened to me in Slovenia. I made a Slovenian friend, but she was Italian Slovenian. And most of it, I became friends with other international students. Uh, but there is a really famous writer in Slovenia. The most famous person in Slovenia is a writer. There is a square, the main square in Slovenia, like that's called the Three Bridges. It's called Prešeren Square. And Prešeren was a poet, and he's really, really famous. So there is this Prešeren Square with Prešeren, and like 2 buildings from there, there is a small statue of a woman like this, and she's called Julia, and they were in love, and there is like so there is a love story in the middle of the city. But so Prešeren maybe would be a good one to look for, but it's like an old writer. It's not something really actual there. I have a book from Slovenia. It's called Personal Slovenia. It was a book that a woman, an ambassador from Spain, she lived in Slovenia for 3-4 years, and she made a personal book full of poems that they are written both in Slovenian and in Spanish. And it says about her life there. It's really pretty. I say it's my favorite book in the world because it's really personal also for me. So it's really pretty. I also would have this one to show or recommend. This one is a bit different, but I would say pop indie and also Brazilian, like also Brazilian, both more like old music, but like classic Brazilian music, but also like Brazilian music that is produced nowadays. We have like, yeah, it's more like that, I'd say. Ok, now I think we can go to the challenge. Gente, qual foi o país que a convidada viveu a experiência internacional? Acho que esse tá bem claro agora. Nayara, se puder colocar todas as perguntas para a gente ir nas que são mais pontuais. Isso. Quais foram as comidas típicas apresentadas? Porek, que é esse tipo um fast food, né, com a massa folhada. Isso. Tá. E qual a tradição cultural? Esse também foi bem diferente. O carnaval da Eslovênia. It's called those men curente. Qual foi o nome da universidade? Outro nome complicado. É o mesmo nome da cidade, né? Yes, it was because it's the law school of Ljubljana. Then it's Pravna, that's law. Fakulteta, that's faculty of Ljubljana. Yeah, that's it. University Ljubljanski. Around that. E para a gente fechar, vocês conseguiram pegar qual a área de estudos da Ana Clara? Direito, isto. I think that's it. Okay. Ana Clara, thank you very much for your participation. It was really Sorry if I nice. spoke too much.
Oh no, it was very nice. I loved the fact that you get a fine if you drunk drive a bike. Yes, It's very and different. I did it once, but I didn't get a fine. But it's dangerous. It's dangerous. It really is dangerous. Yeah. So now we're going to have João Pedro, and then we get to all the students. Oi, João Pedro, boa noite. Olá, boa noite. Gente, o João Pedro é do Brasil. Ele foi estudante do Adolescentes Poliglotas também. E ele vai contar um pouquinho aqui da experiência, vai falar também coisas típicas do Brasil. Então, João Pedro, fica à vontade. Então, primeiramente, boa noite para todos. Eu sou brasileiro mesmo, eu nasci em Patrocínio, perto do Triângulo Mineiro, mais pro lado de Patos. Então, não é muito longe daqui. Eu vim para Uberlândia, eu tinha 5 anos, porque meu pai, ele é policial, ele conseguiu um emprego aqui e eu e minha mãe viemos para acompanhar ele. Minha mãe, ela trabalha de enfermeira no Hospital Santa Clara. E aí, é isso, sobre minha escola, ok? Então, eu estudo no Colégio Tiradentes, como meu pai é militar, eu consegui uma vaga lá no primeiro ano da escola. Foi o primeiro ano da escola e meu primeiro ano. Então, eu sou, assim, por assim dizer, a primeira turma. Então, normalmente as pessoas elas ficam um pouco curiosas de como que é o colégio militar, né? Porque para ver se tem algum diferencial, alguma coisa assim. Então, eu vou tentar explicar um pouco. O Colégio Tiradentes, ele já passou por 3 ou 4 sedes desde que eu estou aqui. E recentemente foi anunciada a construção da sede principal, que vai ser mesmo, que realmente é do colégio. Mas enquanto isso, a gente está nesse endereço, na Quintino Bocaiúva, lá no centro mesmo. E aí, sobre a escola em si. Tem, por exemplo, o principal diferencial da escola para mim é a disciplina. A escola ela impõe uma disciplina maior em relação aos seus alunos, Por exemplo, toda manhã, pelo menos uma vez a cada semana, a gente vai para o pátio da escola para cantar o hino nacional e saudar a bandeira. Então, eu acho que é isso sobre a escola. Agora, comida típica. Não é bem uma comida, mas eu acho que todo mundo aqui gosta, que é o nosso cafezinho, né? Não tem como. Então, eu, particularmente, eu gosto muito de café. Eu bebo se deixar o dia inteiro. Tem dia que eu chego a beber quase 1,5 litro de café. Não é muito saudável, mas eu bebo. Mas eu também gosto muito com aquele pão de queijo, né? Não tem como. Com o pão de queijo é sempre muito bom. Agora, a tradição cultural. Eu, tipo, nessa parte eu meio que travei um pouco. Eu realmente não sabia o que colocar. Aí eu fui vendo na minha casa se tinha alguma coisa, que teria em toda casa, né? Eu olhei para onde estava as vasilhas e vi o copo. Eu pensei, pô, o copo americano tá em toda casa, não tem como, né? Então, vou levar ele para lá para eu mostrar. Mas eu acho que não tem uma casa que não tem esse copo. Só se for, por exemplo, um lugar que eu fui que não tinha, seria um casamento muito chique. Porque realmente não tem, mas tirando esses lugares muito chiques, eu acho que toda casa tem. João Pedro, agora a gente pergunta um pouquinho da sua experiência com os adolescentes poliglotas, né? Porque a gente tem essa nova turma. Quando que você frequentou? De que período você participou do curso? Eu participei na segunda metade do ano passado do curso de Adolescentes Poliglotas. Foi a partir de agosto, salvo me engano. Ah, certo. E, gente, vocês lembram aí do nome da escola que o João Pedro frequentou? A escola militar?
Tiradentes, isso mesmo. E qual que foi a comida, entre aspas, apresentada? Ele mencionou que vai bem com pão de queijo, realmente, né? O café, isso. O João Pedro mencionou se ele gosta de café. Pouco, né, João Pedro? Realmente. E a tradição cultural? O Copa Americano. Não é mentira, realmente. E aqui falando da curiosidade, acho que tinha mencionado que toda casa praticamente tem um copo americano. É de lei. Gente, se vocês quiserem deixar perguntas para o João Pedro também, tá? Agora a professora Cássia vai entrar, a gente vai reunir aqui os convidados todos de volta para compartilhar um pouquinho mais, se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? João Pedro, te agradeço muito pela sua participação, tá? Obrigado. Olá, agora todo mundo reunido. A gente vai fazer agora uma rodada final, né, para a gente encerrar a nossa roda de conversa da noite de hoje. Agradeço mais uma vez, tá, pela troca riquíssima com todo mundo individualmente. Agora eu vou direcionar uma pergunta, a mesma pergunta para vocês 4, mas pode deixar que eu vou escolher a ordem, tá? Para a gente compartilhar um pouco com os nossos convidados sobre o que a gente, né, defende, o que a gente trabalha dentro do projeto Adolescentes Poliglotas, que é a aprendizagem de línguas, com essas questões também de trocas interculturais, né? Então, eu gostaria de perguntar, eu vou começar pelo Edgar, o que para você, né, significa aprender línguas no sentido de qual que é a importância de aprender línguas para você, tá? Aí cada um vai pensando. Lembrando, gente, que a gente precisa respeitar o horário, tá? Por diversas questões, então nós temos 10 minutos. Se eu achar que está ficando apertado, eu corto vocês e a gente passa por tudo, tá bom? Vale, perfecto. Bueno, una pregunta bastante difícil, como pensarlo un rato, pero pues en mi caso pues ya hablo inglés y hablo el portugués más o menos, entonces eso me ha dado muchas oportunidades. O sea, el portugués para venir a Brasil a estudiar, siempre quería aprender de la cultura brasileña. Siempre decía Brasil, Brasil, quiero ir a Brasil. Entonces comencé con el portugués y eso me abrió la oportunidad para venir aquí a Brasil a estudiar portugués. El inglés de la misma cosa, también estaba con las ganas de ir a Estados Unidos, y la única opción fue por medio de un intercambio y fue por medio del inglés. Lo que lo hablaba, me dio la posibilidad. Entonces, ¿qué nos trae? Entender una nueva cultura. O sea, si usted no habla el idioma, es muy difícil que entienda la cultura. Hacer nuevos amigos, hacer contactos para el futuro, que es lo que más me importa. O sea, hacer un contacto para el futuro, tener amigos de otras partes, compartir experiencias, que es lo más bonito de viajar, que es compartir experiencias. Entonces, considero eso, o sea, que es como también para el ámbito profesional, para compartir experiencias, para entender una cultura y para hacer amigos. Perfeito, concordo com você em várias dessas questões. E para você, Solange, você pode escolher a língua que você quiser, francês ou português, para nos responder, tá? Para você, qual você considera a importância de aprender línguas? Boa tarde, boa noite. Para eu gostei de aprender as línguas como francês, português e inglês, mas não falo inglês.
E eu vou aqui no Brasil para aperfeiçoar o meu português, porque eu comecei a aprender o português na universidade. Olha que interessante. No Senegal. Sim, no Senegal. E qual era o seu interesse naquele momento? O português me interessa porque eu quero ser uma professora de português mesmo. Ah, muito bem, que lindo. É bem. Professora de literatura afro-brasileira, certo? Afro-brasileira e também para voltar no Senegal para ensinar no meu universidade, Cheikh Anta Diop, o português, a literatura. Maravilhoso. E para você, João Pedro, por que você considera importante aprender outras línguas, né? Depois da experiência no Adolescentes Poliglotas, como é que mudou alguma coisa? Conta pra gente. Olha, em relação à importância de aprender novas línguas, eu acho que, tipo, é importante para você conhecer as culturas de outros países, para você poder ver o quanto o mundo é vasto, que você meio que não sabe como que é realmente o mundo, a maioria das vezes. E também por uma questão financeira, né? Porque, querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista. E aprender mais de uma língua é uma vantagem em relação às outras pessoas, né? Mais uma, com certeza. É uma das razões, né? E para você, Ana, que fala tantas línguas? Eu sei, tá, gente, que ela fala muitas. Eu falo em português ou em inglês? Ah, que você quiser. Pode falar inglês. Okay. Ou se você se sentir mais à vontade, pode falar português. I think it's like communication. You being able to communicate. It doesn't like, it's really important if you want to get a job in another country, if you want to travel, if you want to like make business, if you want to make friends from all over the world and everything. So if you don't speak one or two international languages, it's really difficult for you to go to another country to spend your vacations and not to be like food and everything. So, and there's something I really like, that's being able to read different newspapers from different regions of the world. So you get an understanding from the inside, kind of. Não a tradução, né, do que significa aquilo para outra pessoa, né? Yeah, it's a first-hand information. You read it as if you were from there. It's perfeito, good to get perspective, I think. O acesso, né? A gente tem um acesso mais, vamos dizer, puro, né? A gente chega realmente na fonte. Yes. Então, gente, a gente tem 5 minutos. Eu vou pedir para o pessoal ver se tem alguma pergunta que a gente possa compartilhar, porque nós fomos coletando, né, as perguntas dos participantes ao longo da roda. E se a Nayara pudesse compartilhar conosco, o Marco está falando que não tem mais perguntas, mas eu lembro de uma, então eu vou falar ela aqui. Tinha mesmo uma que a do Gabriel sobre a música. Né, Gabriel, duro que eu não vou lembrar, amor, qual que é a pergunta. Mas eu acho que era qual que era o estilo musical. Alguém me ajude a lembrar, Gabriel? Qual era a sua pergunta? Ele tinha perguntado para Ana Clara. Ana Clara respondeu essa, falando que era o pop indie, mas tinha uma sobre comida para o Edgar. Alguém tinha perguntado qual era a comida brasileira que ele tinha provado, que ele gostou mais. Isso, exatamente. La comida brasileña que me gustó más. Nossa. Brasileira. O sea, el arroz y el feijoada, já estou hasta aqui. Jura? Que isso, quando eu viajo faz uma falta. Quando eu viajo, não, quando eu viajava. No, pero es que comerlo, almuerzo y comida es muy duro, Por la UFO, ¿no? Por causa de la UFO. Pero que algo... el estrogonofe me encanta. Cuando dan estrogonofe en la UFO, ay, y con batata palha. A Alice disse que faz muito bom. Um dia eu vou provar, estou esperando. El estrogonofe, y aquí también, cuando recién llegué aquí al apartamento con mis compañeros, la bienvenida fue con estrogonofe. Entonces me gusta muchísimo el estrogonofe. Y el brigadeiro, amo el dulce, entonces el brigadeiro me encanta. E o pão de queijo? Todo mundo fala do pão de queijo, você não mencionou. Ah, exactamente. Ese también, no hay día que no coma. A Tamara acostumou, gente, já ficou, sí, né, já virou arroz de me encanta festa. muchísimo. Es muy rico. Sí. Entendi. Então, se eles não tiverem mais perguntas, eu tenho um tantão, tá, gente? Então, vamos lá. Se eles não tiverem... Ah lá, a Valesca já
Mas eu tenho um monte aqui. Ah, entendeu, Solange? Para você ensinar uma palavra para gente nas outras línguas, em uma das outras línguas do Senegal, por favor. Por exemplo, boa noite. Não são as 6 línguas. Senegal temos 21 línguas, mas 21 línguas, mas temos 6 línguas nacionais. Escolhe uma, ensina uma palavra para gente. A minha língua, por exemplo, o Jola, bonjour em Jola, bom dia em Jola é Bunolobe. Bunolobe? Bunolobe, sim. Bunolobe. E boa noite? É? Boa noite, como é? Boa noite. Umoyasu. Umoyasu? Umoyasu. Moyasu? Moyasu? Uhum. Ah, então como eu for me despedir de você, eu vou falar Moyasu. Moyasu? Umoyasu. É assim? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Me responda quem sentir à vontade. Uma questão. Eu tenho alguns alunos estrangeiros e a gente um dia desse mencionou, inclusive a aluna era colombiana, Edgar, coincidentemente, falando sobre estereótipos, que ela falou que ela enfrenta a questão de estereótipos aqui no Brasil. Aí eu direcionei a você porque foi de onde surgiu a questão que me provocou. Eu gostaria de saber se vocês percebem, assim, tanto no país de vocês, se existe um estereótipo do brasileiro ou do Brasil que é muito marcado, muito forte, quanto quando vocês chegaram ao Brasil, os que são estrangeiros, ou a Ana nas suas viagens por outros países, se existe um estereótipo do colombiano, do senegalês, da brasileira lá fora, que vocês poderiam compartilhar conosco. Lembrando que, infelizmente, a gente só tem 2 minutos, mas acho que dá para a gente bater um papinho. Espera para ver se entendi. El estereotipo para mí del brasileño. Tanto faz. Pode ser o seu, se ele Por foi, né, quando você chegou aqui, se você quebrou, ou se você sentiu que as pessoas tinham um estereótipo do colombiano que destoava daquilo que você se considera. Bueno, pues no sé las dos. O sea, por ejemplo, para mí, cuando estaba en Colombia, yo decía, el brasileño, diría en general, es alto y es mono. Porque yo ya he conocido mucho en Estados Unidos, eran altos, monos, con ojos grises. Dice también cuando fue un equipo creo que el equipo de fútbol joven de Brasil fue a mi ciudad a jugar allá contra Colombia. Y allá eran todos altos, eran altísimos. Yo llegué acá, Tem gente pequena. Son pequeñitos. Yo sí soy el más alto de mis amigos. Entonces me decían, no, probablemente usted conoció fue a los del sur, a los de Puerto Alegre, Santa Catarina. Nossa, aí acabou de vez. Entonces, ese fue como el estereotipo que yo tenía de Brasil, eran que todos eran altos. Pero pues no, uno que otro. E a gente forma mesmo, né? Baseado nas nossas experiências, a gente cria os nossos estereótipos. Sí. E o contrário, você percebeu algum? Pues de Colombia, o sea, a mí me dicen que me parezco mucho de Bolivia. Todo el mundo me dice, ¿de Bolivia? Y yo, no, soy colombiano. ¿De Bolivia? No, yo soy colombiano. Por causa de mi pelo y por el rasgo de mis ojos. Entendi. Repete, por favor. No, o sea, a mí nunca me dicen que soy colombiano. Todo el mundo me dice que soy de Bolivia. Ah, boliviano. Soy boliviano. Sí, por causa de mi pelo y por causa de mis ojos, que soy boliviano. Yo soy colombiano. Sí. Pero no, o sea, no sé, el tipo de Colombia en el exterior. Ah, que todos são traquetos. Pero não, isso é mentira. Ah, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Para variar, as rodas são sempre uma delícia, né? Eu saio sempre com a mesma sensação. Eu quero conhecer a Colômbia, eu quero conhecer o Senegal, eu quero conhecer a Eslovênia, como é que fica? Mas é sempre um prazer, essa troca é riquíssima. Eu reitero os meus agradecimentos a vocês e a todo mundo que participou e fez essa roda acontecer. Que a gente se encontre, né, na próxima roda, que agora é no mês de agosto. Acompanhe as redes sociais do ProInt, ou então meus stories também, que tá sempre lá, tá, gente? A gente está sempre divulgando, então participem também como convidados, será um prazer ter todo mundo aqui conosco para a nossa próxima roda de conversa, ok? Bye, bye, bonsoir, hasta la próxima. Muito obrigado. Muito obrigada, não sei falar na língua do Senegal, mas fica para a próxima, Solange. Muito obrigada, pessoal, tchau, tchau. Au revoir, au revoir. Au revoir. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau, tchau.